Olá, tudo bem? Sejam todas e todas muito bem-vindos a mais um Papo de Bancário. E hoje nós vamos fazer uma continuidade de uma discussão que foi começada na semana retrasada. Nós vamos discutir mais profundamente, aproveitando que nós estamos no mês de setembro, discutir o tema do suicídio, mais especificamente da prevenção do suicídio. A gente vai fazer uma discussão sobre a promoção da vida e como que esse tema repercute especificamente na categoria dos bancários. Tudo bem, Jacéia? Como tu está? Tudo bem, André. Bem, contente de estar aqui de novo. Sejam bem-vindos, os bancários e as bancárias que a gente viu que já estão aqui nos acompanhando. Hoje vamos, então, como o André falou, né, continuar a discussão sobre suicídio, e hoje a gente vai se focar um pouquinho mais sobre suicídio e trabalho. Não só da questão daquele suicídio que acontece no local de trabalho, mas de quem experimenta, acompanha situações de suicídio e carrega esse sofrimento dentro do local de trabalho, né? Então, hoje a nossa conversa vai ser bastante produtiva, vai ser uma conversa que a gente vai sair daqui com mais conhecimento, com mais informação para acolher nossos colegas, acolher nossos familiares, acolher nossos amigos e amigas. Queria aproveitar Hoje aqui, Jacéia, para dar as boas-vindas aos nossos queridos papeiros de bancário de prontidão aqui, os primeiros a chegar. A Francine foi a primeira a chegar, Fabiano Barnard, Celso, Luciana Magero, Carlos André, Rosecler, Jamile, Lisiane Oliveira, Rodrigo Rodrigues, Paulo Escobar, Rosecler. Bom, muita gente que a gente está criando aqui, de fato, uma comunidade, né? Comunidade Papo de Bancário. Seja todo mundo muito bem-vindos e vamos desfrutar dessa tarde. Faça suas questões, faça suas perguntas. Te interrompi, Jacé, desculpa. Muitas questões ficaram em aberto na outra live, que a gente não teve tempo. Nós ficamos 1h30 conversando com a professora Ana Maria, e ficaram muitas questões em aberto no chat ali, que a gente viu que os colegas mandaram perguntas e perguntas, e hoje a gente vai tentar responder essas perguntas, e também entender um pouquinho como que é esse sofrimento de quem experimenta, acompanha a questão do suicídio. Para isso, nós vamos conversar, então, com o colega bancário, o João Daniel Machado, que é bancário do Banco do Brasil. Vamos conversar com o Luciano Fechner, que é o presidente do Sindicato dos Bancários, e também é colega bancário do Banrisul. E vamos conversar com a Gabriela Gellen, que é psicóloga, né, e tem uma larga experiência na questão do luto, na questão de como tratar essas situações. Então, vamos aproveitar bastante esses momentos que a gente vai estar aqui junto. Participem, mande suas questões aí, que a gente vai perguntando aqui. Vamos fazer um papo bem interligado. Vocês aí de casa mandando as perguntas e a gente vai respondendo aqui. E para isso, pessoal, a gente pensou numa novidade, né? Como teve muitas perguntas que a gente não conseguiu resolver, que a gente não conseguiu responder na live passada, a gente decidiu fazer um formulário prévio aos papos de bancário. A gente vai deixar sempre o link aqui, agora eu vou postar já o link, e ali vocês podem sugerir questões, temas, fazerem perguntas para as nossas próximas lives. E aí, assim, a gente também já organiza e estrutura o nosso roteiro de discussão baseado naquelas perguntas que surgirem. A nossa próxima live, ela vai ser no dia 12 de outubro, e a gente vai abordar o tema das crianças e pandemia, né? A infância nesses tempos de pandemia. Então, quem tiver interesse de contribuir, vai ficar aqui o link, vocês podem entrar, podem já fazer suas questões, e a gente vai poder conversar a partir daquilo que vocês trouxerem, para que a gente, de fato, faça cada vez mais que isso seja um papo de bancário. O link foi colocado aqui tanto no Facebook como no YouTube do A Gente Se Cuida. Vocês podem procurar e podem deixar suas questões. Então, Jacé, e a próxima live, dia 12 de outubro, é o Dia da Criança, e as crianças, assim como
nós, né, estamos vivendo dentro de uma pandemia e isso tem impactos na vida delas, na vida dos pais que estão trabalhando dentro de casa ou não, que aí os que não conseguem trabalhar em casa tem toda uma questão de o que fazer com as crianças, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso na próxima live, que será no dia 12 de outubro, né? Mas hoje a gente vai já, para não perdermos muito tempo, né, André? Vamos chamar já o João Daniel, né? Seja bem-vindo, João Daniel. Olá, boa tarde. Querido João Daniel, que tudo aceitou bem, participar. André? Tudo bem, tudo bem. É um prazer, uma honra estar te recebendo aqui, né? O João já é bancário há quanto tempo, João? Olá mesmo? Bastante tempo. Pode, né? Bastante 27 tempo. anos. 27 anos, eu entrei em 93. Um guri. É. Um guri. Sim, sim. 27 anos. Teu primeiro emprego, Banco do Brasil? Foi meu primeiro e único emprego até agora. Verdade. E passa rápido, né? 27 Passou muito anos, rápido. Parece que foi ontem que começou a trabalhar. Parece que foi ontem, realmente. Passou muito rápido. É o mesmo tempo que eu tenho de sindicato, praticamente. Que eu trabalho no departamento de saúde do sindicato. E parece que foi ontem. Quando eu olho para trás, assim, eu fico pensando, nossa, não foi na década passada, foi na outra década ainda, e na outra ainda. Vai passando muito rápido. E é por isso que o trabalho, muitas vezes, ou grande parte das vezes, ou pelo menos o trabalho que a gente tinha até século XX, pelo menos, é um trabalho que se confunde com a própria vida do trabalhador, né? E por isso que tudo aquilo que acontece ou deixa de acontecer no trabalho não acaba nas paredes, não ficam, né, na questão do trabalho, né? Eu acho que isso é algo que nos ajuda a compreender um pouco também por que nós trouxemos esse tema, né, para falar da questão entre suicídio e trabalho, uma vez que isso não é uma fatalidade que implica exclusivamente a pessoa que comete ou que tenta cometer esse ato, mas também isso repercute na família dessa pessoa, mas também repercute em todos os colegas, em todas as pessoas que direta e indiretamente vivenciam essa situação, né? Pois é, eu acompanhei uma situação, foi quando eu conheci o João Daniel, que ele precisou do nosso apoio. Que ano foi isso, João? Foi 2017. 2017. Eu não lembro o mês, mas foi no início de 2017. Abril ou maio de 2017. Não sei se tu quer... eu vou contando e tu vai complementando ou fizemos o contrário? Não, tanto faz. Assim, primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite que vocês terem confiado, né, em mim, participar de um tema tão duro, né, mas muito importante também. Então, assim, é uma coisa que precisa muito ser debatida, e aqui eu quero deixar registrado que o sindicato nos deu todo o apoio quando aconteceu e depois, e essa iniciativa que vocês estão tendo de abordar esse tema, que na grande maioria das vezes ele é um tema que fica velado, né, não se debate assim abertamente, é muito importante isso. Sim, vou tentar contribuir com o que aconteceu comigo, né, no meu setor e no banco que eu trabalho, né, assim, sem querer, pode ser que eu tenha colegas de outros bancos aqui, já, boa tarde a todos os colegas também, né, que não vão se identificar com algumas coisas, mas isso é uma coisa, assim, pessoal, né, tanto, assim, pessoal como do ambiente de trabalho, e que... Tu vivenciou, assim, né, João, uma tentativa de suicídio no teu local de trabalho, né? Isso, foi no local, uma pessoa muito próxima, assim, muito próxima de mim, trabalhávamos juntos, e foi uma coisa muito inesperada, assim, foi assustadoramente inesperado, né? Sem sinais. Sem sinais. Para você, sem sinais. Isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, depois, né? E que depois eu fui tentar entender e buscar ajuda e explicações
se eu deveria ter tido algum sinal, né? Se eu falhei nisso, né? E eu entendi que não, que não cabia a nós conseguir identificar isso que aconteceu. Ainda me emociono falando isso, porque assim, ainda está presente, sabe? E foi uma coisa muito difícil para todo mundo, assim, que vivenciou, e até hoje isso influencia na nossa vida. Eu te entendo, João. Eu já acompanhei outras situações de suicídio, de tentativa de suicídio, e marca a alma da gente isso, né? E tu, talvez mais próximo ainda, depois a Gabriela vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso, mas eu sei que mudou a tua vida, isso. Essa tentativa de suicídio do teu colega mudou a tua vida, né? Sem Tá dúvida, acompanhando. Mudou 180 graus a minha vida, assim, não só em termos de carreira, de trabalho, assim, apesar de estar tanto tempo na empresa, né, eu entendia que eu já tinha visto tudo, assim. A empresa que eu trabalho hoje, obviamente, não é a mesma que eu entrei, até porque o mundo também não é o mesmo, né? Muitas coisas mudaram, mas eu julgava que eu entendia as coisas, assim, saberia lidar com as situações. Infelizmente, a situação que a gente passou lá, a gente não conseguiu lidar. A gente foi engolido por uma situação e é isso que eu gostaria hoje de deixar assim como uma mensagem, né? Assim, porque a situação que a gente fica envolvido no trabalho, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Não se dá conta, e muitas vezes nem chega até o extremo, né, de uma tentativa ou um suicídio consumado, mas a própria influência negativa na nossa vida familiar e pessoal, que também é muito ruim, né? Mesmo não chegando ao extremo, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, assim, a ouvir as pessoas que estão próximas da gente, que às vezes a gente não quer ouvir, né? Fazer de conta que não está acontecendo nada. E essas pessoas que estão fora do ambiente, elas conseguem identificar mais facilmente que a gente mudou, que a gente não é mais o mesmo, e isso tem a ver com o trabalho, né? Porque, bem ou mal, ele forma, assim, principalmente para quem fica tanto tempo no mesmo lugar, tu acaba se formando como ser humano, como pessoa, daquilo que tu aprende no teu trabalho. Quando as coisas mudam de forma tão abrupta, assim, e tu é obrigado a te relacionar com pessoas que tu não está acostumado a te relacionar daquela maneira, às vezes tu não consegue lidar com isso. E eu acho que foi isso que aconteceu conosco. João, e me diz uma coisa. João, fala, André. Eu ia perguntar para o João, eu ia conversar com o João o seguinte, de que das situações que eu acompanhei, sempre havia aquela coisa de que o trabalho tinha ficado muito duro, de repente, com poucos espaços de troca, com poucos espaços que a gente costuma chamar de solidariedade e de cuidado com os colegas. Tu fica tão preocupado em atingir a tua meta que não sobra muito tempo para olhar para o lado, né? Não sobra muito tempo para aqueles poros, pequenos momentos que tu tinha, que tu ficava um pouquinho mais no cafezinho, que tu saía junto do trabalho e parava na esquina para tomar uma cervejinha ou uma conversinha, e que ficou tudo tão intenso no trabalho que se perde essa característica de se solidarizar, de se ser solidário com o colega. Tu sentia isso ou não? Completamente. Falta de solidariedade, assim, e eu volto a dizer, para quem está há mais tempo, é uma coisa que sempre teve solidariedade no trabalho, um ajuda o outro. E essa competição desenfreada, de atingimento de metas, e assim, ó, eu entendo muito bem, porque qualquer trabalho hoje em dia, tu tem meta para cumprir, tu tem obrigação para cumprir. Não é só no banco que tem meta.
Qualquer pessoa tem meta. O problema é a forma como, muitas vezes, pessoas completamente despreparadas cobram isso das pessoas. E aqui é uma opinião muito pessoal, né? Pessoas completamente despreparadas para lidar com pessoas, para lidar com metas, para lidar com pressão superior, estão gerenciando equipes sem condições técnicas para fazer isso. E gera esse clima de competição, de a competição, assim, muitas vezes, de imediatismo, né? As coisas têm que ser sempre para ontem, na grande maioria das vezes, sem uma justificativa. Isso gera um estresse, uma pressão, e uma baixa... E o mais engraçado é que isso diminui a produtividade. Quer dizer, eu acho que está faltando um olhar do dono, assim, para determinadas pessoas que ele coloca em determinados cargos, e essas pessoas estão causando um grande prejuízo. Sem falar nesse prejuízo pessoal e emocional, que isso não tem preço e não vai ter como voltar atrás, mas é prejuízo do próprio setor mesmo. Acham que estão fazendo grande coisa e não estão. Além de fazer mal para os outros, fazem mal para a empresa. João, me diz uma coisa. Não, pode falar. Fala agora, André. Agora é a tua vez. Então, essa situação, né, de tu vivenciar um suicídio consumado ou a tentativa de um suicídio de um colega de trabalho no contexto do teu trabalho, isso te faz, ou te fez, ou ainda te faz, repensar ou pensar questões da tua própria rotina de trabalho, da tua própria rotina de vida, da tua vida pessoal, da tua vida profissional. Minha pergunta é assim, um evento como esse, ele produz algum tipo de autoquestionamento nas pessoas que vivenciam isso? Como foi para ti essa experiência de ti contigo mesmo? Aqui eu vejo duas questões, né? Para mim, foi profundamente impactante, porque eu mudei completamente a minha vida um ano depois disso, porque eu não aceitava, a situação continuou da mesma maneira que sempre foi, os eventos, a forma de lidar, a forma de tratar as pessoas, ela continuou igual depois do evento, da tentativa, não mudou nada. E isso um ano depois me fez sair, eu saí, e assim, que também não foi fácil, porque assim, não foi brincadeira conseguir chegar onde eu cheguei. Não foi difícil. E eu abri mão de tudo que eu conquistei, para voltar ao cargo que eu ocupava em 1993, quando eu entrei, porque eu não aceito esse tipo de relacionamento entre as chefias. E eu não poderia mais contribuir com aquilo, né? Então me fez alterar profundamente a forma como eu enxergava o trabalho e me fez buscar. Eu continuo trabalhando no banco como escriturário, numa empresa, numa agência que o próprio departamento de saúde do banco me colocou. E aí aqui vai um elogio, né? O departamento de saúde do banco, que fez um trabalho excepcional com relação a isso, o cuidado que eles tiveram com isso. E lá eu encontrei pessoas completamente diferentes da que eu encontrei onde eu trabalhava antes. Até porque também meu cargo também ele não tem tanta, não tem nenhuma pressão, cumprimento de metas, mas tu vê que é diferente, né, o tratamento. E aí por isso que mais uma vez eu tenho certeza que foram as pessoas que estavam lá que ocasionaram tudo isso, porque a empresa é a mesma, né? As exigências são as mesmas, as metas são as mesmas, apesar de serem departamentos diferentes. Então foram as pessoas que estavam lá comandando que ocasionaram tudo isso que aconteceu. Se tem alguém que eu possa assim responsabilizar, eu responsabilizo elas, porque isso não precisava ter acontecido, né? E a minha vida mudou com relação a isso. Se hoje eu faço outra atividade de trabalho paralelamente ao banco, eu estou me preparando para sair logo, mas fica um sentimento assim de frustração, né? De tu. João, Sim? Posso te fazer uma pergunta? O ano passado a gente também acompanhou, infelizmente, uma situação de suicídio também no Banco do Brasil,
onde me marcou muito uma fala da diretora de saúde do sindicato, que foi até o local para prestar solidariedade, para o sindicato está junto dos bancários da agência, e a chefia disse assim, não sei, aqui do trabalho não é, aqui está tudo bem, se ele tinha alguma razão para se matar, é lá fora, aqui está tudo bem. Com a intenção claramente assim de não venha aqui investigar nada, não venha olhar nada aqui, porque aqui está tudo bem. Né? E acompanhando a família lá do outro lado, diz, não, aqui também está tudo bem, ele só se queixava do trabalho, a queixa dele era o trabalho. Né? Então, nos parece que, como a gente viu lá com a doutora Ana, às vezes a motivação pode ter sido uma cobrança muito forte num dia. E essa tenha sido a motivação de não ver a luz no fim do túnel, né? Não ver uma possibilidade de escape daquela situação. E que, se tivéssemos um pouco mais de solidariedade, de conversar com os colegas, talvez a gente evitasse essas situações, né? Lá no nosso, não foi nessas palavras, mas foi mais ou menos assim, tem coisa fora também, não é daqui. Isso aí tem coisa fora. E, na verdade, o que aconteceu foi uma questão no dia. No dia. Sim, eu me lembro claramente, assim, foi uma cobrança excessiva, exagerada, inoportuna, fora do horário, uma coisa assim que deu esse último clique, sabe? E por isso que, de novo, eu digo mais uma vez, irresponsabilidade e incompetência de quem gerenciava o lugar. Essa foi a grande questão. E aí fica a responsabilização. Tem uma fala tua que me marcou, que diz que após a internação do colega, tu ainda ouviu, perdemos o dia hoje. Isso, a gente passou, foi de manhã, próximo meio-dia, a gente passou quase o dia inteiro lá no Hospital São José, e na volta do táxi eu ouvi isso do primeiro gestor. Perdemos o dia todo de trabalho com essa questão. Isso é uma coisa que eu jamais achei que eu fosse ouvir de um colega do banco uma situação dessa. Jamais. Foi uma coisa assim, foi uma surpresa desagradável, assim, ao extremo. Porque a gente, dentro do banco, tem um sentimento diferente, assim. Não sei como é que é nos outros bancos, mas a gente tem, principalmente quem é mais antigo, né? A gente tem um sentimento diferente de pertencimento, né? E ouvir isso de um colega foi triste, foi doloroso ter ouvido isso dele. E mais doloroso foi que ele continuou mais de quase 2 anos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E colocando a responsabilidade na pessoa, porque os outros 30 que estavam lá não fizeram nada, essa era a justificativa. Só que o sofrimento que cada um teve lá e os afastamentos, isso eles não se colocam, né, na conta. Se fosse se analisar isso apropriadamente, ia ver como ele foi hostil, né, para todo mundo que estava lá. Infelizmente, assim, tem coisas que infelizmente acontecem na vida da gente, pessoas que passam pela vida da gente, infelizmente aconteceu isso para nós. Tem muita gente aqui que tá nos comentários pedindo detalhes sobre o acontecimento, o evento, pessoal. Acho que a gente entende, né? A gente resolveu não especificar muito o que aconteceu para preservar a identidade do colega, né? Então, é por isso que a gente não está entrando em muitos detalhes, como foi, onde aconteceu, em que lugar aconteceu, né? A gente está se focando muito mais assim, a gente quer aproveitar esse momento para a gente discutir sobre as repercussões nesse primeiro momento com o João Daniel, disso, os efeitos que isso trazem para os colegas e a percepção de quem vivencia isso no local de trabalho, independentemente de qual evento específico seja, porque isso a gente está falando de um caso, que é o caso que o Daniel está trazendo, mas se a gente conversar com a categoria bancária como um todo, muitos colegas têm relatos muito semelhantes, muito parecidos. Né? Pode falar, Joséia. Não, é que eu acho que a gente já vai chamando o
Luciano, para continuarmos a conversa, mas o que eu queria dizer, João Daniel, que eu acho que tu está aqui conversando com a gente, é um passo de superação e é um passo de saúde que tu dás, e que tu está contribuindo, né, com toda a tua categoria, que está aqui assistindo e que vai depois ver esse vídeo, essa live, vai assistir em outros momentos, quem sabe, e vai perceber de que não é só a família de quem pensa num suicídio ou quem se suicida que sofre. Todo local de trabalho sofre. Então, que é importante o cuidado começar ali, onde a gente passa 8, 10 horas por dia, né? É ali que a gente tem que focar o cuidado no outro, se importar com o colega, né? Vamos chamar o Luciano? Vamos. Eu queria só fazer uma rodada aqui de comentários e queria trazer o comentário do Michel, que eu acho que vai bem ao encontro do que está falando, já sei, um pouco também da experiência do João Daniel, né? Que, enquanto a lógica do nosso sistema econômico for o cidadão a serviço do capital e não o capital a serviço do cidadão, todo adoecimento no trabalho continuará sendo responsabilidade do empregador. Eu acho que essa experiência que o João Daniel nos traz, e principalmente essa fala, né, do perdemos o dia todo, eu acho que isso é chocante, mas é chocante porque é extremamente ilustrativo da condição a que todos nós estamos submetidos, né? E mais uma vez, a gente sempre repete aqui em quase todas as lives, mas de fato, essa frase, ela sintetiza toda essa experiência que é quem está doente é o banco. E essa doença do sistema financeiro, essa doença dos bancos, dos locais de trabalho, elas produzem sintomas dos mais variados. Dentre esses sintomas é a própria suicídio que a gente está tratando aqui, né? Eu acho que a gente inverter essa lógica e trazer essa discussão para esse campo que a gente está trazendo, a gente consegue ver o contraste do problema tal qual ele se mostra, né? E eu acho que por isso aqui vai ser bem importante agora a gente poder contar com as contribuições do Luciano, vou convidar ele. Tudo bem, Luciano? Bem-vindo. Olá, Luciano. Seja bem-vindo. O Luciano, para quem está chegando agora, ele é o presidente do sindicato, foi eleito agora em agosto, é um colega do Banrisul, né? E ele ouviu toda a fala do João Daniel, e é aí que a gente queria ver como que o sindicato, como que tu entende como presidente do sindicato que nós possamos ajudar, intervir nessas situações. Bom, tudo bem, André, Jacéia, João. Primeiramente, agradecer o espaço aqui para participar junto dessa segunda rodada, né, sobre esse tema que, lá em meados de 2009, no primeiro mandato de delegado sindical, eu tive a oportunidade de, através da formação do sindicato, do Departamento de Saúde do sindicato, ter acesso ao livro Minuto de Silêncio, que foi editado aqui pelo sindicato naquela época, fazer formações sobre esse tema, inclusive foi uma das portas de entrada para mim para ir atrás da sociologia, estudar ciências sociais, porque é um tema que, eu estava entrando lá como delegado sindical, querendo entender o ambiente, me chamou muito a atenção os dados que se tinha sobre suicídio na categoria bancária. Alarmantemente maior que a média da sociedade, e não que a média da sociedade seja baixa, e que ela não é, já não é baixa. E cada vez que a gente conversa com alguém que passou por esse tipo de situação, seja no papel que estivesse, seja alguém que superou uma ideação, seja quem vivenciou, né? A gente vê coisas parecidas como essas que o João nos trouxe agora, da questão do clima de competição. Enfim, as pessoas elas têm a sua subjetividade, o seu eu sequestrado pela lógica organizacional das empresas capitalistas. A ponto de proferirem, frases como essa, de perdemos um dia em uma situação de suicídio. Cara, nós perdemos uma vida.
Nós não somos a empresa que a gente trabalha. E a gente acaba, por causa da lógica das empresas, aprendendo, com grandes aspas, que os nossos colegas do lado são nossos inimigos, e não aprendemos a olhar para o colega do lado, não aprendemos a ter empatia com o sofrimento do colega que está do lado. Então, para além do papel da entidade sindical, eu acho que o papel dos militantes sociais, das pessoas que se preocupam com o próximo de uma maneira geral, é de tentar quebrar esse tabu, tentar desmistificar esse assunto, tentar levar ao senso comum a ideia de que se alguém fala alguma frase assim, se eu perder essa função, eu prefiro me matar. Cara, ouvir isso não pode ser normal. E a gente aprende a ignorar essas coisas. Porque a gente não aprende, desde criança, que esse assunto tem que ser tratado com seriedade. Não pode ser considerado banal, tá? As pessoas levam como brincadeira, às vezes, sabe? E nós temos que ter presente isso. Então, o sindicato, para mim, tem um papel fundamental de fazer esse tema vir à tona, assim como todos os outros temas da luta de classe, porque se trata, sim, de uma questão de classe. Quem se mata é o trabalhador. Quem tira a própria vida, quem desiste, é o oprimido. Luciano, eu queria te perguntar, não é perguntar, conversando contigo aqui, o João Daniel falou assim que um dos problemas é a falta de capacitação de perfil de gestores, né? Tu acha? Eu sei que tu fez curso, como é que chama o cargo no Banrisul? Tu teve um supervisor, isso. E para isso tu passou por curso dentro do banco, né? Uhum. A técnica administrativa, ela dá conta de resolver uma organização do trabalho perversa? Isso é até engraçado, porque nos cursos de gestão que se tem dentro dos bancos, nós aprendemos técnicas de empatia, técnicas de rapport, de se colocar no lugar do outro, mas a gente aprende essas técnicas com o objetivo de venda. Como eu faço um cliente se afeiçoar comigo, como que eu leio ele para conseguir fisgá-lo para vendê-lo? Em nenhum momento nos processos de gestão tu aprende a ter empatia para proteger o outro. As empresas não se preocupam com isso. Aliás, as empresas se preocupam, inclusive, no silêncio geral em relação a temas como esse, né? Afinal de contas, para a imagem de uma empresa, qualquer uma que seja, é muito ruim a sociedade saber que pessoas são levadas a tirar a sua própria vida no trabalho. Então, o tema é tabu em todos os espaços, no ambiente organizacional das empresas, dos bancos, mas pelo que eu converso com as pessoas e pelo que eu sei aí do parco estudo que eu tenho em relação a isso, isso é de maneira geral. E não, nas técnicas administrativas e de gestão, não se tem enfoque na proteção da vida e da empatia nesse sentido. Eu não me lembro de ter visto. Na proteção da saúde. E é interessante que isso que o Luciano traz, né? No fim das contas, se a gente reunir isso que o Luciano está falando com a experiência que o João Daniel vivenciou, a gente percebe que tanto o próprio trabalhador, o próprio bancário, como os clientes a que esse trabalhador, esse bancário visa, todos estão numa relação de objetificação, né? Não há ali sujeitos, pessoas, há objetos, há alguém querendo vender algo para o outro, né? Então, toda a relação, ela é absolutamente objetificada a ponto de, bom, perdemos o dia todo para algo que não deu lucro. E dentro dessa racionalidade que está construída essas relações, essa fala faz sentido, porque, de fato, um problema que uma pessoa esteja vivenciando, ele não diz nada com a organização. É mais fácil tu trocar aquela peça, ao invés de tu ter que cuidar daquela peça, né, ou ter que lidar com aquilo, como uma situação como essa, como uma tentativa de suicídio, enseja, né? Sim. Não, e ainda nesse assunto, eu gosto de fazer um debate sobre a questão do pacto de silêncio em geral, porque, para mim, isso não faz sentido nenhum. Assim como várias proibições que se tem aí pela sociedade afora, também não fazem sentido.
porque não trabalham com a lógica da prevenção, trabalham com a lógica da proibição. E, para mim, toda proibição que não faz muito sentido parece que provavelmente tenha algum interesse maior por trás. O interesse por trás dos bancos na proibição de se falar sobre esse tema, é claro, é essa coisa do risco de imagem. Porque qual é chega a dar raiva. A cada 20 dias um bancário se suicida no Brasil. A cada 20 dias um bancário se suicida no Brasil. E a gente nem sabe o quanto isso pode ser distorcido, porque as pessoas têm vergonha de falar do assunto. Então, é interesse das empresas que as pessoas não saibam que as pessoas que têm profissionais a cada 20 dias sendo levados a essa atitude radical. Momentos de reestruturação de bancos, teve lá o caso do BESC nos anos 90, booms gigantescos de pessoas suicidando da perda da estrutura, da perda do emprego. São momentos, e a gente está passando por um momento de reestruturação produtiva dos bancos agora, potencializado pela pandemia, em que as pessoas têm que estar dialogando sobre esse tipo de assunto. O sindicato está aqui fazendo esse debate, tem que fazer esse debate para tentar prevenção. Nós não somos, por exemplo, ensinados a procurar um médico quando sentimos uma tontura, uma dor, uma dificuldade motora, um problema psicológico, e é difícil fazer as pessoas se convencerem, sendo ensinadas desde pequenas, que precisam procurar um médico quando sentem algum problema psicológico. Como é que as pessoas vão procurar ajuda quando tem uma ideação suicida? Aliás, as pessoas sabem o que significa ideação suicida? Não sabe. A sociedade não sabe, trata esse tema como um tabu, e, na minha concepção, estimulam que isso continue sendo uma patologia social incurável, porque não deixa de ser uma patologia social. Tem aquela lenda urbana de que é genético. Não é, é social. É a relação humana. Luciano, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Existe predisposição genética, é bobagem isso, daqui a pouquinho com a Gabriela, né? Eu não sei se tem mais alguma questão para o João, senão a gente... Acho que seria interessante, João, como que esses comentários do Luciano chegam até ti, como que isso repercute com a tua experiência pessoal, né? Acho que seria legal te ouvir um pouco sobre isso. Eu vejo a questão, assim, isso de o bancário ser substituído facilmente, como se fosse uma peça, uma máquina. Isso foi o que a gente não, isso foi o que eu senti, né, na situação. Coloca outro no lugar, dá o tratamento adequado, mas a vida segue. É claro que a vida tem que seguir, né, as coisas têm que seguir acontecendo, o trabalho tem que seguir acontecendo, mas né, junto disso tem que haver uma preocupação. As pessoas, pessoas têm que se preocupar com o que aconteceram, têm que questionar o que aconteceram, principalmente para que não aconteça novamente, né? Tentar assim uma forma de prevenção. Eu acho que isso foi o que também me deixou bastante, assim, inocentemente surpreso, né? Porque foi feito lá um trabalho com um grupo de psicólogos, que até eu não participei, porque eu estava de férias, ou licença saúde, eu não lembro, porque as coisas aconteceram mais ou menos juntas. E desembarcou aí um grupo de psicólogos para fazer um trabalho de uma semana, mas, assim, posso estar cometendo um equívoco, mas assim, foi meio pro forma, assim, até porque alguns procedimentos importantes ali que a gente, como grupo, entendia que eram necessários, não foram observados. Um deles foi a participação de um dos gestores nas reuniões. Quer dizer, tinha que ser só com os funcionários, né? Inibe, né? Claro que inibe, completamente. Há muito medo das pessoas. E o mais, assim, há muito medo das pessoas, receio nas consequências de encarreiramento, nas consequências de comissionamento. Há um receio muito grande, e por isso que esse assunto não é tratado. E, mais uma vez, o individualismo impera, né? O problema não foi comigo, eu vou seguir fazendo o meu aqui, e lamentamos, mas vamos em frente. Então, isso é
É assustador, viu? Agora, João, assim, para a gente encerrar aqui, queria te deixar com essa mensagem do Rodrigo Rodrigues aqui, que eu acho que sintetiza bem, acho que mostrar que tu não está parado, né, com isso. Ele coloca aqui, João, que a tua não esperada experiência sirva de alavanca para fazer isto que já está fazendo agora, que é ajudando muitas pessoas. Pode ter certeza que, assim como tu, acho que tu estimula muitos outros bancários a fazer isso que o Luciano trouxe, né? Essa importância de quebrar esse silêncio, de a gente discutir seriamente essa questão, o fenômeno do suicídio, porque se a gente não discutir isso abertamente, a gente não vai compreender as causas. E se a gente não compreender as causas, essas situações vão continuar se repetindo indefinidamente. João, muito obrigado pela tua participação mesmo, força. Tem muita gente aqui te mandando muitos elogios, te agradecendo muito pela coragem, pela experiência. Depois tu dá uma olhada aqui nos comentários, tem muitos colegas aqui que estão... te saudando, João. Te saudando com muita admiração. Obrigado. Te saudando. Tá bom. Certo? Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. Tchau. É isso, Luciano. A categoria dos bancários é extremamente adoecida, né? Isso Sim. Que a gente vem, ao longo dos últimos anos, dizendo que os bancos estão doentes, E a expressão máxima desse adoecimento é o suicídio, né? Quando chega no ponto final, que é o suicídio, se olha aquele momento e, como disse ali, perdemos um dia e segue a vida, e segue o baile, né? E que a gente não pode mais aceitar isso, né? Não pode nem aceitar o silêncio de não falar, né? E assim, como também não pode aceitar que esse trabalho tão doentio permaneça lesando tantas pessoas. A gente não pode aceitar que esse trabalho continue sendo doentio desse jeito, a gente não pode aceitar tabus como esse que inibem a própria sociedade de se autoproteger de uma patologia social como é o suicídio, e de todas as outras, porque não é só essa patologia social a qual os bancários, os trabalhadores em geral, são induzidos pela violência organizacional do trabalho. São todos os adoecimentos psíquicos, adoecimentos físicos, e nós temos a obrigação de dialogar sobre isso, e a sociedade tem a obrigação de entender que esse tipo de tabu se coloca em contraponto à prevenção e à redução de danos em quaisquer que sejam as patologias, em especial nessa que é a maior de todas, né? Porque é a que, se acontecer, ela é incurável. Então, eu sou há anos já um militante dessa causa e vou continuar sendo, de que temos que abrir as cortinas desse assunto, porque com as cortinas desse assunto abertas, nós podemos prevenir e proteger as pessoas. Acho que esse é o nosso papel. E tem muitos comentários aqui que vão bem ao encontro desse diagnóstico do adoecimento. E é impressionante, todas as lives que a gente faz sobre o tema da saúde, aparecem comentários como esses, né? Que o bom gestor dos bancos é aqueles que só enxergam números e não pessoas, né? E um outro comentário do Carlos Eugênio: nenhum banco está preocupado com os funcionários. A preocupação é mostrar lucro ao acionista. O funcionário é apenas um número, né? E essa ideia aqui do número, das máquinas, é impressionante, né? Isso, então, é um dado de realidade que vincula com outros comentários que começaram a aparecer aqui, de pessoas que estão assistindo essa live, mas que vivenciaram, né? Que, como o Flávio, por exemplo, que conheceu um colega da Caixa que se suicidou no ambiente de trabalho, né? Então, e aqui também a Carmen Lúcia Guedes também conheceu outros 2 colegas que se suicidaram. E se a gente começar a expandir essa live aqui e fazer questões com bancários do Brasil todo, a gente vai ver que isso não é tão excepcional, né? É isso. E a questão do suicídio no trabalho, eu lembro de ter estudado isso uns anos atrás, com o Christophe Dejour, que diz que todo suicídio que acontece no local do trabalho, ele é um recado direto para a organização do trabalho, para aquela empresa, né?
que tem que ser investigado, né? Ele até relata lá a história de uma empresa de telefonia da França que tinha sido privatizada, e aí muitas pessoas estavam se suicidando, e a opção era se jogar no prédio lá, e a saída que a empresa fez foi colocar redes, para que as pessoas fossem impedidas de saltar, né? Isso demonstra que a preocupação não é mexer com o que adoece, com o que lesa. A preocupação é com o resultado, né? É ruim uma pessoa morrer no local de trabalho, eu acredito que o empregador pense que é ruim, né, para a imagem dele, mas o mexer na essência não se discute, né? E se esconde aquilo, joga-se para baixo do tapete. Sim. É a forma como... Até porque, exatamente, a preocupação é bem como tu disse, né, Jacé? É claro que a empresa se preocupa que ocorra uma morte no ambiente de trabalho, porque isso é ruim para a imagem dela. Agora, isso não tem nada a ver com a preocupação, não, eu não quero que uma pessoa morra no ambiente de trabalho porque essa pessoa é um colega meu. Não, é porque isso vai prejudicar a minha imagem, ou como não, o relato terrível do João Daniel, porque, bom, se uma pessoa eventualmente se suicidar no ambiente de trabalho, tu vai perder um dia inteiro de trabalho. Tá? Sim, e os dois exemplos que vocês deram é perfeito. Em vez de prevenção, é paliativo. A empresa coloca uma rede, a outra, todas, né, escondem o assunto, mas a causa continua intacta. E eu encerro aqui minha participação agradecendo o convite. Eu gosto de debater esse assunto, é difícil de debater esse assunto, mas repetindo mais uma vez, prevenção, quebrar esse tabu, vamos falar sobre isso para as crianças, vamos falar sobre isso nas rodas de amigos, não tem por que ter vergonha de fazer algo que pode salvar uma vida. E falar sobre isso é salvar vidas, estamos falando de salvar vidas. Eu nunca vi um argumento minimamente inteligível que justificasse esse tabu. Não existe isso de, fala disso, vai incentivar. Não existe. Todo mundo sabe o que acontece. Mas ninguém fala disso e todo mundo, por isso, fica com vergonha de procurar um amigo, procurar um familiar e falar, olha, eu estava pensando nisso. Não, a pessoa tem vergonha. Porque é tabu, porque não se fala disso. Está errado. Está errado é não falar do problema e ele acontecer e as vidas continuarem se perdendo. É isso. Então, já sei, aproveitando essa deixa do Luciano, vamos receber, então, a nossa ilustre convidada para fazer uma síntese dessa discussão tão rica que a gente teve até aqui. Mas vamos pedir para o Luciano permanecer aqui. Tu consegue ficar mais um pouquinho, Luciano? Vamos chamar a Gabriela, então. Apresenta o currículo dela para nós. Eu vou apresentar. A Gabriela Gellen. Ela é psicóloga formada pela UFSPA, especialista em situações e intervenções em luto pelo CEFI, mestranda em psicologia na URGS, membro do corpo técnico do projeto Girassol, na UFSPA, espaço de promoção de saúde e prevenção de suicídio nas escolas, membro do CORA, núcleo de luto do CIF, na clínica realiza trabalhos com enlutados e na pós-venção. Isso? Parte do corporal do Guia Intersetorial de Prevenção do Comportamento Suicida em Crianças e Adolescentes do Comitê Estadual de Promoção de Vida e Prevenção do Suicídio no estado do Rio Grande do Sul. Uma jovem e com uma bagagem gigante, né? Bem-vinda, Gabriela. Já. Obrigada o convite. Né? Muito rica a discussão também dos colegas. Eu estava ali pensando, nossa, eu tenho que também comentar sobre isso, né? Acho que posso retomar um pouquinho do que o Luciano estava falando, essa questão do silêncio, né, desse pacto de silêncio que se faz sobre o tema. Sim, o Luciano tem toda a razão. Existe um mito social de que falar sobre suicídio vai incentivar as pessoas, né? Acho que as pessoas passam a pensar sobre suicídio no momento que nós estamos falando sobre isso. E realmente, isso é um mito que nós precisamos combater. Prevenção ao suicídio, ela é feita por toda a sociedade. A sociedade tem a obrigação de fazer prevenção ao suicídio. E como
como que se faz isso? Quando a gente faz uma comunicação responsável sobre o tema. Então, quando eu direciono no sentido de normalizar a conversa, não tornar um tabu, fazer com que as pessoas saibam alguns sinais, alguns pontos importantes a serem identificados, saber onde procurar ajuda, para onde encaminhar um colega, onde encaminhar um familiar, isso é prevenção ao suicídio. E isso só acontece se as pessoas passam a ter essa conversa de uma maneira mais clara. Exatamente que nem o Luciano falou, como é que eu vou me abrir para alguém e falar sobre algo que eu estou pensando, se isso já é dado pela sociedade como algo que é interdito, que não pode ser mencionado, né? Então eu corto as possibilidades dessas pessoas terem ajuda e receberem os encaminhamentos necessários e terem as suas vidas preservadas, porque existe esse tabu. E dentro dos ambientes de trabalho, isso é ainda mais concreto, né? A gente vê muito nos modelos de pós-venção. O que é a pós-venção? É qualquer ato que a gente faz após a ocorrência de um suicídio para acolher as pessoas que foram vítimas, né? Que são os sobreviventes, que a gente diz, que são as pessoas próximas e que foram atingidas por esse ato, né? O João falou uma coisa, assim, excepcional. As pessoas fazem pós-venção e elas não neutralizam, elas não separam os funcionários dos seus gestores, né? A pós-venção já começa errado quando a gente não oferece um espaço neutro, um espaço de acolhimento em que se dê liberdade para falar o que se pensa sobre a empresa. Então, já começa errado nesse momento em que o planejamento, ele não faz essa separação. Ou que a gente chega no dia seguinte à perda de um colega e a mesa está ocupada. E aí, os nossos gestores, eles dizem, é para não ficar aquele clima ruim de que a mesa está vazia. Nós precisamos da mesa vazia. Mas a mesa vazia vai incomodar a gestão, porque a mesa vazia significa que nós falhamos em preservar a vida de alguém, né? Significa que o limite de alguém foi ultrapassado e o desrespeito com os colegas que são atingidos por esse suicídio, eles vêm no momento que eles não têm a oportunidade de olhar aquela mesa, lamentar, desacelerar, falar sobre o que aconteceu. Então, isso de nós sermos sugados, né, nós somos máquinas, nós somos pecinhas que são substituídas, isso é muito real. E quando a gente pensa que o suicídio, ele é a expressão de um sofrimento intenso, né, que beira o desespero, a gente pensa o quanto também vai repercutindo essa morte nos colegas que passam a se sentir também super substituíveis. No momento que o meu colega morre e eu não tenho nenhum espaço para falar sobre isso e para lamentar, o que acontece comigo? Que valor a minha vida tem diante da perda do outro? Né? E é esse olhar que a gente tem que afinar nas empresas. É isso que a gente tem que começar a psicoeducar a gestão, né? Não adianta fazer o curso, que nem o Luciano falou, com o objetivo de venda, de ser empático, de captar mais clientes, de mostrar que a nossa agência é bonita, que a nossa agência tem saúde mental, se isso fica só no discurso, né? Se a gente não consegue combater pequenos assédios diários, se a gente não consegue combater as pressões que são naturais também desse tipo de trabalho, e se a gente só fomenta isso e não acolhe, e não minimiza, né? Então, tudo que eles falaram, eu acho que sintetiza muito o que leva alguém a isso, né? E por que é importante que não só em setembro, ao longo de um ano inteiro, se possa falar de saúde mental e o suicídio como o desfecho a ser evitado, né? Mas com o foco na saúde mental. Isso que a Gabriela falou, principalmente sobre a mesa vazia, né? A dificuldade da organização, talvez de todas as pessoas, mas da organização, isso já remete a um processo de uma dificuldade de lidar não só com o suicídio, que já é uma dificuldade, mas uma dificuldade de lidar com a própria morte, né? E aí eu lembrei, te ouvindo falar, Gabriela, eu acho que outras pessoas aqui devem se recordar, há pouco tempo atrás, um episódio que ocorreu numa grande empresa de supermercados, né, em que um funcionário, por uma questão congênita qualquer, assim, né, ele faleceu e a gestão organizou um tapume de guarda-sóis sobre o corpo para que aquilo não atrapalhasse a dinâmica da empresa, né? E ele permaneceu ali não sei por quantas horas aquilo até que fosse dado um desfecho para não fechar a empresa. Isso, evidentemente, tem muito isso que ela trouxe, essa dificuldade que o Luciano também trouxe, dessa objetificação,
mas também tem algo que é paradoxal, que sendo a morte um fato da vida, ela é absolutamente... as pessoas não têm nenhum tipo de recursos para lidar com isso quando ela ocorre, né? Isso me veio muito essa imagem, né? E a gente pode até linkar com o que falaram também dessa própria questão bom, se os colegas estão utilizando como método pular para a janela, por que não colocar redes, né? De sempre ir tapando as lacunas e não enxergar o problema. E quando a morte chega na empresa, é isso que a gente enxerga, né? Primeiro que através da morte do outro eu enxergo que eu não tenho valor para essa empresa, porque no dia seguinte vai ter alguém no meu lugar. E aí a gente também tem que aproveitar um momento em que a gente tem para pensar sobre isso, para pensar o quanto a gente se dedica, o quanto o emprego vale a minha vida, né? E conseguir separar essas questões. Nós passamos horas demais em função da empresa, então é muito indivisível. Se eu estou doente em casa, eu vou estar doente na empresa, nós não conseguimos separar. Então, não adianta eu fazer só um movimento de saúde mental e autocuidado no meu ambiente caseiro, de estar em casa ou estar com os meus membros familiares, se quando eu chegar no meu trabalho, a empresa continua a me adoecer. Então, tudo que eu faço fora é sempre muito paliativo, né? Então, esses cuidados que a gente fica propagando o tempo todo. Campanha depois em outubro, agora vão vir, as empresas vão fazer aquela coisa bonitinha, de todos os funcionários baterem foto de rosa, façam o exame da mama. Depois, todos os meses coloridos, as empresas embarcam nisso e fazem os slogans para dizer que estão cuidando dos funcionários, né? Setembro Amarelo ainda é o que tem menor adesão, porque Setembro Amarelo é falar que se um câncer mata o meu funcionário, bom, ele ficou doente, eu dei o apoio, nós fizemos campanhas de prevenção. Agora, se o meu funcionário se suicida, né? Qual que é a minha implicação e a minha responsabilidade nisso? Então, a gente precisa estender esse debate. Né, Gabriela? A apropriação de marcas é puro marketing, né? Acaba as empresas fazendo marketing, Outubro Rosa, não sei o quê, se apropriaram do Dia da Mulher, né? Exatamente. Que é um dia de luta e virou um dia de flores. Né? Exatamente. Então, é esse o sentido, né? Então, discutir suicídio é mais do que discutir o suicídio, é discutir a saúde mental. Exatamente. A gente fazer o trabalho antes, né? Entender... O suicídio, ele tem que ser visto dessa forma. O suicídio, ele é o desfecho a ser evitado. Só que prevenção ao suicídio é caminho de volta. Então, não adianta eu fazer em setembro, eu encher minha agência de balões amarelos e dizer que eu estou aderindo à campanha de Setembro Amarelo, se o resto do ano eu permito e faço vista grossa para assédio contra os meus funcionários, né? Senão fica tudo muito no discurso vago, precisa da ação. Então, prevenção ao suicídio a gente faz de janeiro a janeiro. Quando a gente fiscaliza, quando a gente incentiva práticas mais humanas de trabalho, né? Quando a gente fomenta a saúde mental no nosso ambiente. Então, isso é prevenção ao suicídio. Só aderir ao Setembro Amarelo não tem efeito. Né? E é importante a gente pensar que quando a gente vai perguntar para muitos gestores e muitas empresas, no Setembro Amarelo, o que vocês fazem, né, de saúde mental ao longo do ano para que a gente possa falar para os funcionários? Não tem. Né? Tem um psicólogo que às vezes vem aqui dar uma palestra. Um psicólogo que vem da palestra, ele não faz cócegas dentro de tudo aquilo que se vivencia no dia a dia numa agência, se vivencia o dia a dia no nosso trabalho. Então, é preciso que exista um planejamento em saúde mental, e é necessário cobrança em relação a isso também. Nós não podemos permitir esses níveis, né, esses altíssimos níveis de suicídio, principalmente na categoria. Os bancários, que nem o Luciano falou, junto com os anestesistas e os enfermeiros, são as categorias que estão liderando os números de suicídio no Brasil. Então, precisa um olhar diferenciado, sim, e esses dados precisam também chegar em circulação. Nós precisamos saber que os bancários têm essa questão, né? Senão a gente não direciona a política, a gente não direciona o atendimento, a gente não direciona os planejamentos em saúde mental se a gente não sabe quem precisa de maior atenção nesse momento. Muito rica a tua fala, Gabriela. Eu acho que isso nos estimula a fazer mais. Nós, como sindicato, a fazer mais no campo da saúde, na política de saúde, né?
que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, mas eu acho que a gente tem que intensificar ainda mais a questão da saúde mental no trabalho, né? Que é hoje onde a gente diz, é onde o bicho pega, né? Se anos atrás se adoecia bem, muito por Ler-Dort, hoje o adoecimento é psíquico, né? E dentro desse pacote está o suicídio, infelizmente. Né? O Luciano, não sei se tu tem alguma consideração, alguma questão com a Lu, com a Gabriela. Eu tinha dito, ela ia entrar agora para falar e ia acabar com qualquer possibilidade de fala que eu fizesse, mas agora que falasse uma coisa que me remeteu a outra. Antigamente, já pode chamar de antigamente, o grande problema era o Ler-Dort, que foi sendo substituído em relevância pela questão da mental. Só que a gente agora está tendo a coisa do teletrabalho, né? O pessoal trabalhando na cozinha, com o filho no colo, no sofá da sala, sem ergonomia. Então, é bem provável que a Ler-Dort esteja no nosso horizonte de novo. Porque saindo um pouco do assunto, mas só para pincelar aqui, aproveitar que é outro problema que a gente vai voltar a enfrentar cada vez mais novamente. Voltando para o tema da saúde mental, vocês falaram tudo, mas eu vou bater mais uma vez na tecla. Temos que quebrar esse tabu, temos que trabalhar prevenção, tem que trabalhar conscientização, redução de danos, em último caso, mas não se pode mais fingir que algo não existe, porque não vai deixar de existir por a gente fingir que não existe. Pelo contrário, vai continuar acontecendo cada vez mais. Porque não se conversa sobre o assunto, logo não se previne, não se identifica na pessoa do lado, no familiar, no colega de trabalho, no colega de faculdade, aqueles sinais que, se a gente falasse sobre isso desde criança, a gente saberia, tanto quanto a gente sabe que uma tosse seca é problema do pulmão. A gente não sabe. A gente não sabe o que significa ideação suicida. Ninguém sabe. Só quem se interessa com o assunto ou quem vivenciou o assunto de alguma forma. Então, isso está muito errado. Obrigada, Luciano, pela tua participação. Se quiser continuar com a gente, eu não sei se tu tem outro compromisso, mas fica por aí. A gente pode te chamar, tá bom? Nós vamos continuar com a Gabriela, porque tem muitas questões que estão sendo levantadas aqui e a gente quer aproveitar ao máximo para que ela, se não tem as respostas, nos ajude a achar respostas possíveis, caminhos possíveis para algumas situações. Valeu, pode ser assim, Gabriela? Pode ser. Uma das questões que tinham, até no começo a gente falou, depois o Luciano também falou, a questão existe uma predisposição genética para o suicídio? Tá. Essa é uma questão que aparece muito na clínica em familiares de alguém que acabou morrendo por suicídio, né? Existe um medo de que, por exemplo, se meu pai ou meu tio acabou falecendo por suicídio, eu acabe tendo esse mesmo caminho. O que a gente diz é que esses segredos que vão sendo gerados de não poder esclarecer a causa da morte, não poder normalizar o que é um processo, né, de uma ideação suicida, o que é essa construção dessa narrativa suicida, isso pode gerar tabus dentro do próprio seio familiar e as pessoas terem isso como uma alternativa porque não é bem explícito, não é bem conversado, né? Os estudos não dizem que alguém tem uma disposição genética para isso. O que a gente tem são pessoas no mesmo ambiente com problemas socioculturais, financeiros, familiares e às vezes com alguns transtornos, e que isso, sem a orientação necessária, e o mais importante, que após um suicídio não tenham o devido acolhimento para poder compreender esse processo de luto e para poder acomodar o que aconteceu, elas podem vir a cometer suicídio também. Né? É por transmissão genética? Não, são pelas questões de contexto que não são bem elaboradas nesse momento. Por isso que a gente bate tanto na tecla da pós-venção. Perdi alguém por suicídio, é meu colega, é um familiar, é importante, mesmo que eu entenda que eu não preciso de terapia, e nem todo mundo vai precisar de terapia depois de um luto, que eu encontre um espaço para compartilhar com pessoas que vivenciaram a mesma situação, porque o luto por suicídio, ele tem especificidades que é só dessa situação.
E por ser tão específico, por gerar culpas e sentimentos tão ambivalentes, eu preciso de um espaço de compartilhamento. Seja um psicólogo, seja uma ONG, seja com pessoas capacitadas para lidar com isso. Isso ameniza o risco de pessoas próximas a familiares com suicídio de vir a repetir o mesmo ato. Isso também vale para a empresa. Se eu não acolher bem, se os meus colegas perdem alguém por suicídio e eles voltam para o trabalho e está tudo absolutamente igual, foi feito um pacto de silêncio, vamos fingir que não aconteceu. O problema, ele continua existindo. O que levou alguém ao limite vai continuar repercutindo. E se eu não ataco o problema, a chance de eu ter outros suicídios ou outras tentativas ou ideações nesse mesmo espaço, ela é elevada. Então, é tudo contexto. A impressão que eu tenho, Gabriela, é de que um suicídio no local de trabalho, ele é o extremo da solidão. A pessoa deve se sentir muito sozinha. E não só sozinha. A gente pode falar. Não, e isso, para mim, é muito ilógico, porque eu, como hoje o André falando, tu é um humanista, eu não vejo, não consigo me imaginar não repartindo as minhas alegrias, as minhas tristezas com quem está ao meu redor, né? É da minha característica. Às vezes falo demais, mas eu acho que isso é ser humano, é tu falar, compartilhar, tu querer estar junto com os outros, né? É tu desenvolver laços, né? Esses laços te mantém com saúde, te mantém a tua saúde. Né? Eu lembro que eu acompanhei um suicídio, não o suicídio, mas o grupo de trabalhadores que vivenciou esse suicídio na Caixa Federal, e me lembro da fala de alguns colegas, né, que dizia assim, agora a gente percebeu que ele tinha parado de sorrir. A gente percebeu, agora a gente se deu conta que ele emagreceu. A gente se deu conta que era uma vela que estava apagando, o pós, porque durante eles não percebiam. E a fala deles também transparecia um pouco de culpa. Como que não vimos? Sim. Né? Isso é comum acontecer em outras... Sim. O luto por suicídio, ele pressupõe culpa, né? Por que eu não vi? Por que eu não intervi? Por que eu não conversei antes? Por que eu não abordei esse colega, né? Ele é um luto que a gente diz que ele tem essas especificidades justamente por isso. Aí as pessoas perguntam, existem sinais sempre que são clássicos? O que a gente vai falar? Observem mudanças, né? O meu colega era de um jeito e agora ele está agindo de outra forma. Ele era uma pessoa mais expansiva, mais comunicativa, né? Mais próximo do grupo e agora ele está mais afastado, está preferindo almoçar sozinho, não está mais compartilhando. Era uma pessoa que sempre era pontual, começou a chegar tarde, era muito produtivo, desacelerou demais, né? Tudo aquilo que for mudança vai nos chamar atenção. Então, quando a gente pensa nos sinais, né, clássicos, também não nos martirizar, porque às vezes as pessoas vão chegar, principalmente no consultório, na pós-venção, com aquela lista e nos dizem assim, mas ele não tinha nada disso, né? Bom, mas ele estava diferente. Só que às vezes a gente não tem tempo de perceber, porque o suicídio se concretiza antes de que a mudança seja perceptível, né? E aí a gente tem que trabalhar muito com as pessoas que passaram por essa situação, do quanto a gente consegue enxergar. O suicídio, que é a morte, ele joga a luz sobre uma vida que se foi. Então, a gente olha em perspectiva depois do suicídio e enxerga algumas coisas que no nosso dia a dia nos escaparam, né? Porque nós também temos limites do quanto nós estamos sobrecarregados, do quanto nós estamos conseguindo perceber o colega, do quanto a nossa dor também não está nos atrapalhando de se conectar com a dor do outro. Mas então, o que a gente faz, né? Nós vamos fazer redes de apoio. Tu falou a palavra da solidão. O suicídio é a dor em solidão, né? A dor, ela é tão desesperadora,
para aquela pessoa que está vivendo, ele tem uma visão de túnel. Ele não enxerga outra alternativa. Ele está numa situação de desesperança. Ele não acha que em algum momento isso vai cessar. Essa dor, ela parece sem fim. Ela parece intensa demais para que ele possa sustentar. E ele não enxerga que tem outra saída. Então, ele está vivendo essa situação de desespero completamente sozinho. E é por isso que a importância da rede vem nesse momento. Porque se eu não estou num momento bom de olhar para o meu colega, pode ser que outra pessoa esteja, né? Então, quanto mais nós estamos conectados empaticamente em rede, a chance de alguém perceber uma mudança é maior. E aí acionar os colegas para que a gente também possa mobilizar essa situação em rede, né? Sempre em rede. A vida de alguém, ela é preciosa demais para que a gente possa dar conta sozinhos. Então, se eu identifiquei algum sinal, o meu colega está falando algumas coisas diferentes que estão chamando a atenção, eu noto mudanças de comportamento, eu vou juntar alguns colegas próximos de confiança e nós vamos abordá-lo em rede também. Sabe, Gabriela, que está vendo muitos comentários aqui e que são bastante interessantes da gente pensar o quanto que o ambiente de trabalho, né, pensando nos fatores contextuais que podem levar ao desfecho do suicídio, ele eventualmente pode ser um fator de proteção, mas eventualmente ele também pode ser um fator de risco, né? E eu acho que algumas questões que estão chegando para nós tentam trazer, como por exemplo aqui a fala do Odil, né? Trazer como que o trabalho bancário ou um tipo de organização do trabalho, que pode ser não só do bancário, mas em outros ramos também, isso de alguma forma pode contribuir com esse desfecho, né? O Odil, por exemplo, ele coloca aqui, para o banco, eu senti na pele, quando eu fiquei doente, eu fui literalmente jogado no lixo. Foi construído um preconceito sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa. A angústia é gigante. E aí, logo depois, o Flávio também faz uma pergunta para ti, diretamente, né, com relação à discriminação. E aí, por isso eu achei tão curioso que as duas perguntas estão muito parecidas, né, com relação à discriminação a colegas com Ler, Dort, né, que não conseguem ter a mesma produtividade dos demais e são colocados de lado, de novo, o lixo, né, e acabam entrando em depressão. Então, e aqui foi engraçado que a partir dessa discussão que a gente estava tendo, com a tua chegada, veio essas discussões, né, de como que a tristeza, mais aqui a Paulo Escobar também, compartilho totalmente do sentimento do Odil, ainda passo por isso. É triste e muito revoltante, como se fosse um vírus contagiante e nojento. As pessoas, os gestores te querem longe. Ou seja, o ambiente de trabalho, que a gente poderia pensar como uma perspectiva de proteção, como uma rede, se ele começa, se o próprio ambiente de trabalho, ele se torna tóxico, isso pode contribuir para um desfecho como o suicídio? Como é que a gente pode atribuir uma relação, eu não diria de causa e efeito, mas uma correlação forte entre um determinado modo de organização do trabalho e essa ideação suicida? Isso é super importante, André, porque assim, quando a gente fala de fatores de risco e proteção, o suicídio, o trabalho, ele sempre aparece nos dois, né? Ele é um fator de proteção quando o meu trabalho, ele é estruturante e dignificante, né? Quando eu sinto dignidade de estar nesse trabalho, a empresa me trata bem, eu tenho relações saudáveis, eu desempenho a minha função e, de alguma forma, ele me proporciona algum nível de prazer e não me proporciona adoecimento. Então, ter um trabalho, ter uma renda, estar fazendo uma atividade que eu gosto, que me dê prazer, isso é um fator de proteção. Esse mesmo trabalho, no momento que eu estou em um ambiente que é adoecedor, que o ambiente está doente, e eu tenho algumas questões, é inevitável que eu vá me contagiar em maior ou menor grau, né? Agora, vamos pensar no que os colegas têm trazido. Eles já estão com algumas questões, né? Alguma lesão, eles estão nessa sensação de serem escanteados, né? Ali diz que parece que tem alguma coisa que é um contágio, né? De ser colocado totalmente de lado, de ser emocionalmente negligenciado pelo trabalho. Quando a gente pensa nessas questões, o trabalho, ele é fator de risco, porque além do sofrimento da minha lesão, além das questões que eu já estou vivenciando no meu dia a dia, eu volto para um ambiente que não me acolhe, não me edifica, né? Ele não me reestrutura, ele não me organiza, ele acaba me adoecendo por provocar um sofrimento maior em cima do que eu estou sofrendo.
E quando a gente vai pensar numa narrativa, né, de suicídio, o suicídio ele não tem uma única causa. Isso é muito importante que a gente saiba, né? A narrativa suicida, ela é constituída, ela é multifatorial. São inúmeros fatores e coisas pequenas que vão acontecendo, que fazem com que a ideia de suicídio, ela vá ganhando corpo, ela se torne mais concreta. Em algum momento de muito desespero ou muita dor, eu só enxergue isso como uma saída, tá? Então, se eu estou pensando nessa construção, eu posso pensar que sim, como um fator precipitante do meu suicídio, né? A gente vai pensar em precipitantes e predisponentes. Então, são aqueles que eu vou constituindo ao longo da vida, que é uma depressão, algumas questões familiares, e aí eu vou ter aqueles que a gente diz que é a gota d'água, né? Então, pode ser que sim, eu voltar para o meu trabalho depois de um período afastado, ou eu ter uma lesão que está me impossibilitando que a minha produtividade seja o que esperam de mim, ou alguma situação dentro do meu trabalho de assédio, pode vir a ser esse fator predisponente, né? Pode vir a ser a gota d'água para que o suicídio se torne a minha única alternativa e eu faça, então, esse ato, né? Eu passe da ideia para o ato suicida concreto. Então, ele entra como fator de proteção se o ambiente for protetivo para o meu colaborador, para o meu funcionário. Se o ambiente me adoece, ele vai adoecer a todos e as pessoas que estão mais vulneráveis vão ter repercussões maiores nesse adoecimento e ele pode, sim, ser a gota d'água. Me chamou muita atenção, Gabriela, o que tu falou sobre as redes, que a gente, para tudo evitar, prevenir situações de suicídio, é necessário ter redes, né? Uhum. Isso me faz pensar que nós estamos no caminho certo, André. Quando a gente tem, lá no sindicato, o Grupo de Ação Solidária, que se reúne em plena pandemia, a gente se reúne, inclusive, virtualmente, às quartas-feiras, uhum. Com uma rede de solidariedade, para a gente cuidar um do outro, né? E muitas vezes, agora eu estou falando, isso tudo veio na minha mente aqui, alguém lá dizia assim, ô Jacéia, o fulano, a fulana não está bem, quem sabe tu fala com ela, ou vamos lá na casa conversar com ele, com ela. Então, ações que são os iguais se cuidando. Os que sentem a mesma dor, aqueles que sentem a mesma dor, conseguem entender o sofrimento do colega, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar sempre, alimentar mais, ver outras formas da gente ampliar o grupo de ação solidária, mas eu acho que a gente está indo num caminho, pelo menos assim, tem fumaça do bom trabalho em saúde, né? Acho que é fantástico, até porque, assim, ONGs, sindicatos, eles são lugares de neutralidade, né? Quando a gente está falando de um adoecimento relacionado ao trabalho, é possível, sim, que esses grupos, eles aconteçam dentro do próprio ambiente, mas quem está por trás? Quem financia a vinda do psicólogo? Que interesses tem, né, em fazer um grupo de acolhimento ou um grupo de apoio? Então, quando a gente está em um ambiente mais, que ele é neutro, que ele é um pouco fora, existe também uma abertura maior. As pessoas estão mais abertas para compartilhar, para apontar, para dividir, né? Porque elas se sentem protegidas. Então, quando a gente fala em grupos de apoio em ONGs, em sindicatos, em estruturas que sejam afastadas, mas relacionadas ao trabalho, então a gente tem um maior proveito também em questão de saúde mental nesse sentido, né? A pessoa se sente melhor, ela se sente muito mais confortável em dividir o seu sofrimento, sabendo que isso não está diretamente atrelado à sua chefia. Uhum. Justamente por causa desse preconceito. Diz uma coisa, Gabriela, que está surgindo aqui algumas perguntas, e na live passada surgiu muitas também, do pessoal que tem essa predisposição para ajudar, para acolher os colegas, e a questão é, e o que eu faço se um colega me relata que está pensando em terminar com a própria vida, está pensando em cometer um ato como suicídio? Qual é o que eu posso fazer? Perfeito. Primeiro, nem todo mundo que está pensando sobre suicídio vai falar a palavra suicídio, né? Primeira coisa é
afinar a nossa escuta. Às vezes as frases vão vir no tipo, seria melhor para todo mundo se eu morresse, se eu não conseguir cumprir isso, é melhor eu me matar, minha vida acaba, né? Minha vida não tem valor, é melhor que eu estivesse morto, eu sou um peso na vida das pessoas, eu gostaria de sumir. Escutei algo nesse nível, isso me fala de sofrimento e me fala de um desejo de morte, tanto quanto eu falar a palavra suicídio. E isso é importante, porque às vezes nós estamos escutando há bastante tempo isso, mas como não tem a palavra suicídio, não acionou nenhum radar. Então, começar a afinar a escuta, o que os nossos colegas nos dizem, né? Identifiquei, eu vou lembrar do ROC. O que é o ROC? Reconhecer que existe um risco. Então, meus colegas falaram sobre isso, eu reconheci que tem algo errado com ele, que existe algum risco, né? Que ele está me falando sobre um sofrimento, que ele está querendo dividir. Então, eu vou reconhecer esse risco. Eu vou ouvir o que ele tem a me dizer. Então, nesse momento, a gente vai desmistificar aquela ideia de que se eu perguntar sobre suicídio, eu estou dando a ideia para ele. Se ele está falando sobre isso, pelo menos pensando sobre isso ele está. Então, não tem problema que eu pergunte. O que eu tenho que cuidar? De sempre abordar esse assunto de uma forma acolhedora e sem julgamentos, né? Eu vou perguntar, eu notei que tu tem estado um pouco para baixo, algumas coisas que tu tem falado tá me chamando a atenção, tu tem pensado sobre morte, tu tá pensando em fazer alguma coisa, eu quero saber como tu tá. Né? Eu nunca vou perguntar no sentido assim, tu não tá pensando em fazer aquela coisa de maluco, né? Tu não tá pensando em se matar, né? Já pedindo que ele negue, né? E que esse pensamento está existindo. Então eu vou ouvir o que ele tem a me dizer, e o C do ROC é conduzir. Eu vou conduzir para que ele receba a ajuda que ele precisa. E para isso, de novo, eu vou acionar as redes. Eu não prometo sigilo. Por quê? Porque eu não posso lidar com isso sozinho. Mesmo se eu for psicólogo ou psiquiatra, eu vou ter que dividir isso com alguém, com a família, com os amigos, para que essa pessoa seja protegida. Então, eu não prometo sigilo, mas eu posso sim dizer para esse colega, para esse familiar ou para esse amigo que eu agradeço a confiança, eu imagino que o sofrimento dele seja imenso e que eu vou garantir que a gente possa buscar ajuda, né? E aí eu vou acionar a família ou eu vou acionar os médicos, né? Se eu tenho a lista ali de psicólogos e psiquiatras que podem acionar, que podem atender pelo plano, eu vou acionar o grupo de apoio do qual eu faço parte, eu monto nesse momento uma rede. Mas o mais importante, eu conduzo para que ele receba ajuda, e se eu for um profissional, eu peço contra-referência do serviço para ter certeza de que ele está sendo acompanhado, né? Eu não só digo, não, tudo bem, agora tu vai, né? Eu seguro junto, entender que, é necessário entender que quando a gente está lidando com alguém que está pensando sobre suicídio, a gente vai circular no inferno dessa pessoa, né? Então, por isso que é importante que a gente também se cuide, a gente esteja bem para esse momento. Se eu entendi que eu não vou conseguir dar conta, eu agradeço a confiança e eu elejo junto com esta pessoa que está conversando comigo, para quem nós iremos chamar, para quem a gente vai dividir isso, né? Quem a gente vai acionar para montar a rede de apoio, porque a gente não pode dar conta sozinho, né? Então, Gabriela, isso também é o mais importante. Pode falar. Agora tu fez eu pensar, como é que tu trata com isso, tu sendo tão jovem? Traz muito sofrimento isso para ti? Eu trato sempre em equipe, né? Todos os meus pacientes que têm ideação suicida, eu atendo sempre em equipe. Tenho sempre, e eles já sabem quando eles chegam, eu vou acionar a família, a gente monta planos de segurança com a família, com os psiquiatras que acompanham e outros profissionais que estejam envolvidos, né? Às vezes a gente monta um grupo no WhatsApp para poder monitorar todo mundo, se essa pessoa não tá legal, ela manda uma mensagem, o primeiro que vê pode lidar, né, com aquela situação de crise, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto desta temática porque eu entendo que uma vez que a gente consegue acolher o sofrimento do outro e a dor do outro, a gente faz um investimento em vida, né? Então, por mais estranho que possa ser, trabalhar com ideação suicida, ele é um reinvestimento em vida. Mostrar para essas pessoas que estão em sofrimento alguns caminhos que sozinhas elas não estão conseguindo enxergar, justamente por causa daquela visão em túnel, né? Então eu enxergo que do lado de fora eu tô vendo algumas alternativas que em função desse sofrimento eles não enxergam.
Então, o meu convite para quem vem para terapia é justamente isso, vamos pensar alternativas, né? Mas eu também faço muita terapia pessoal, para lidar com a carga. Voltamos à questão da importância do trabalho com sentido. Tu tem um trabalho rico de sentido. O teu trabalho te traz satisfação. Sim. E não sofrimento, né? Não, o meu trabalho não. É o que a gente chama do trabalho significativo, né? Significativo, é a palavra que tinha. Exato. Eu digo que no meu trabalho também eu tenho isso embora tenha muitas histórias de sofrimento, de dor, mas também tem histórias de superação que nos enche, né? Nos dá um up que a gente segura e vai até o próximo, e vai indo e vai vendo a diferença que a gente faz na vida das pessoas. E eu acho que isso que é o trabalho humano, né? Exato. Muitos elogios aqui, Gabriela, para ti, muitos elogios. Depois tu dá uma olhada nos comentários, tu vai ficar bastante alegre com o sentido que tu passou para todo mundo. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta, porque agora tu falou dessas pessoas que buscam ajuda, né? As pessoas que estão sofrendo e que elas se abrem para o outro. Mas existem pessoas que repelem o outro, e como que a gente pode lidar com uma pessoa que ela visivelmente ela não está bem, mas ela, ao invés de procurar o outro, ela está se isolando, se afastando, e tu não consegue ter acesso, e isso especificamente falando, não tanto no contexto clínico, porque a pessoa que chega até ti, pelo menos a família, de alguma forma chegou até ti, mas eu falo bastante em relação aos colegas, né, que não tem necessariamente uma relação de intimidade com a pessoa, mas vivenciam alguma coisa. Como é que fica essa situação? Quando o outro, ele não nos procura, o nosso movimento é sempre de buscar, né? Eu digo sempre que quem tá lidando com alguém e a gente percebe uma mudança, a gente se torna o chato insistente, às vezes até assim, mas é um paranoico, tá sempre pensando que o outro talvez queira se matar. Melhor ter esses títulos, né? Bancar o chato, bancar o insistente, né? Bancar o exagerado, mas fazer essa busca gradual. Então, a primeira coisa, sinalizar que ele está sendo visto, que ele é percebido, né? Sinalizar que eu percebo que tu não está bem, por mais que nesse momento a pessoa não consiga falar. Porque a gente tem que entender que falar sobre suicídio, às vezes, é devastador para quem está pensando, justamente por causa do tabu. Então, ele tem preconceitos contra o que ele está pensando, e o medo de falar e ser rejeitado, ou ser julgado, né, ou não obter ajuda. Então, primeiro passo, a gente sempre sinaliza, eu tenho notado que tu não tá bem, né? Talvez tu não queira conversar comigo, mas eu acho importante que tu possa conversar com alguém. E a gente começa a sinalizar as pessoas de referência que podem dar esse suporte. Sendo numa empresa, os colegas de trabalho, alguém vai ter que ter algum contato com a família se a gente perceber que a coisa está saindo do controle, né? Então, também ter os contatos de quem a gente avisa nesse momento, quem é a chefia imediata, quais são os canais de proteção que podem ser acionados se essa pessoa ela não está vindo, mas a gente está notando que a coisa não está legal. A gente tem que pensar questões de saúde mental da mesma forma que nós pensaríamos se um colega chegar no trabalho com a perna quebrada e o osso exposto. Eu vou deixá-lo lá assim? Mesmo que ele não queira ajuda? Não, né? O osso exposto, ele é mais fácil para que eu enxergue e eu veja que tem alguma coisa errada, que tem uma lesão. A dor emocional, ela é um osso, só que ele não está exposto, né? Mas ele está doendo tanto e ele é tão grave quanto. Então, eu preciso começar a pensar que depressão, ansiedade, ideação suicida, tudo isso que me gera sofrimento, não está na pele, mas é tão grave quanto qualquer outra patologia que possa ser examinada por um médico e possa ser vista numa radiografia, né? Então, se eu não vou deixar o meu colega de osso exposto depois de um acidente trabalhar, eu não posso deixar alguém com sofrimento intenso sem auxílio também, né? Então, e nós precisamos começar a colocar esse pensamento em prática, não negligenciar porque é da ordem do emocional ou é da ordem do mental. Precisa do mesmo acolhimento e precisa receber o mesmo tipo de atendimento e especificidade. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada mesmo, assim, a tua fala hoje
superou e muito, eu acho, a expectativa de todos que estavam aqui, porque era difícil a gente imaginar superar que tivemos a professora Ana Maria na live passada, e que foi excelente. Eu disse, bom, agora vamos manter o padrão, mas eu acho que a gente está conseguindo superar o padrão contigo, Gabriela, porque o pessoal está participando muito, está elogiando, eu acho que tu está conseguindo responder concretamente as dúvidas que nós, que cuidamos da saúde lá no sindicato, temos, assim como o pessoal que está aqui nos acompanhando. Mas a gente vai ter que ir encerrando, né? Nosso horário já está chegando. Te agradecer pela participação. Eu não sei o que mais tu quer dizer para a gente agora, o André. Acho que as considerações finais mesmo, porque foi uma live excelente. Acho que o pessoal aqui se sentiu contemplado em todas as questões que foram nascendo nessa primeira live que nós tivemos há 2 semanas atrás, e eu acho que ficou para todo mundo aqui, e até a Carmen havia comentado logo atrás, que como é interessante e como a gente precisa debater esse tema, e como esse tema, como a questão do suicídio, bem como a Gabriela falou, e eu também me identifico muito com a fala dela, o como discutir a morte, debater a morte, na verdade, é o ponto fundamental para a gente pensar a vida, né? E eu acho que muitas vezes, quando nós negligenciamos a morte, o suicídio, essas questões que nós abominamos, de uma certa forma, a gente acaba negligenciando a própria vida, né? Quando a gente não pensa sobre a doença, quando a gente não pensa sobre o trágico, a gente não dá o devido valor para aquilo que é fundamental, que é a vida. Então, acho que, Gabriela, foi excelente as tuas contribuições. Acho que todo mundo se sentiu justamente contemplado mesmo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Para Gabriela, tu tem gato em casa? Tenho. Agora. Eu acho que eu estou fazendo arte aí, né? Me visitou no final. Te visitou no final. Eu agradeço muito a participação. Ele estava avisando muito tempo de live. Eu queria comer. Um beijo, Gabriela. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Muito bem, Jacéia. Chegamos ao final muito bem encaminhados, né? Gostei do pessoal participando bastante, fazendo as relações sobre o adoecimento físico que pode levar a um sofrimento psíquico e a uma ideação suicida. Eu acho que a nossa turma também está de parabéns aqui, compreendendo e ajudando, instigando esse debate. E eu acho que depois dessas 2 lives ninguém mais sai do mesmo jeito para falar com colegas sobre suicídio, né? Ninguém mais aqui que participou vai ficar cheio de dedos para falar sobre isso. Eu acho que falar com franqueza e com clareza e com olho no olho é uma lição que a gente teve nessas 3 horas de live, né? 1h30 na semana retrasada, mais 1h30 agora. Já é um curso, né? Já é quase uma introdução à prevenção ao suicídio, e eu acho que todos os bancários que nos acompanharam nesses 2 momentos tiveram uma experiência tão enriquecedora como nós tivemos também, aprendemos muito nessa experiência, né? E aí a gente pode até, já anunciar que em outubro, pessoal, a gente vai ter uma oficina coordenada pelo Serviço de Psicologia dos Sindicatos Bancários, que a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema. Quem não está acompanhando as nossas redes sociais, quem não está acompanhando o canal no YouTube do A Gente Se Cuida... Não se inscreveu ainda no canal, vai lá e se inscreve. Quem não se inscreveu é uma falha grave, né? A pessoa já tem que estar inscrito, ter curtido todos os vídeos e ter compartilhado com todos os colegas, né? Esse é o pressuposto, né, pessoal? Mas a gente vai ter uma live no dia
um curso, né, uma oficina, no dia 23 de outubro. E a gente vai abordar justamente essa... A gente vai fazer um apanhado de tudo isso que a gente discutiu nessas 2 lives, nesses materiais que a gente está produzindo através de textos, através de vídeos. O Vitor, né, o nosso videomaker do Departamento de Saúde, está fazendo vídeos espetaculares, com informações curtas, em 1-2 minutos, com muita informação de muita qualidade, que vocês podem compartilhar com os colegas, com os amigos, com os familiares, né? E a gente vai organizar, então, um espaço para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto, que a gente possa discutir mais, que a gente possa se sentir mais seguro, mais preparado para ajudar, né? Para estarmos à disposição, para estarmos atentos. E uma das coisas que a Gabriela falou, e que eu reiterei agora no final, e eu quero, mais uma vez, reafirmar, é que a gente tomar a consciência de quanto essas discussões em torno do suicídio, em torno da morte, elas anunciam para nós a importância da gente debater e a gente lutar pela vida, né? E a gente pensar e repensar que vida nós estamos vivendo e como que nós podemos atuar para modificar essa vida que nós estamos vivendo, para fazermos que ela seja digna para nós, para os outros, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para o nosso mundo, né? Eu estou com uma frase aqui na minha mão, de mensagem final. Eu não tinha selecionado, de verdade. Essa é um material que estava, porque eu dei uma olhada sobre o conteúdo de suicídio, mas a mensagem final diz assim: uma vida com saúde é uma vida onde se tem trabalho e amor. Freud. Mas não o trabalho que adoece, mas não o trabalho que fere a dignidade humana, mas não o trabalho que leva ao suicídio. Sim, aquele trabalho que dignifica. Sim, aquele trabalho que nos enche de sentido, que nos completa. Sim, ao amor entre os colegas, entre as famílias, entre o ser humano, né? Eu já fiquei emocionada aqui, né? Mas eu acho que essa é o grande recado. A saúde se constrói com trabalho e amor. Perfeito, pessoal. Então, até daqui 15 dias, dia 12 de outubro, na live sobre crianças e pandemia. Faça suas sugestões nos links que a gente compartilhou nos comentários e vamos expandir cada vez mais essa comunidade Papo de Bancário, vamos fazer chegar isso cada vez a um maior número de pessoas para que a gente consiga realizar esses desejos que a Jacéia coloca aqui, que é amor, solidariedade, coragem, que é o que a gente precisa nesses nossos dias que estamos vivendo e nos dias que ainda virão. Tchau, pessoal. Até a próxima. Seguimos juntos. Tchau, tchau.